A Corte Internacional de Haia, de Justiça, começou a analisar o processo da África do Sul que acusa Israel de genocídio contra o povo palestino e parece que já temos aí as primeiras decisões. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E como é de costume, nas últimas semanas, quando falamos de política internacional, falamos com Ad News. Olá, Ad Ferrer, como estás? E aí, pois então, amigo, temos aí, né, a primeira decisão, que é uma decisão muito básica, Uhum. e vamos por parte, assim. A Corte Internacional de Justiça decidiu não rejeitar a denúncia de genocídio, mas também, né, tá aquela coisa, é uma perda para a África do Sul e é uma perda para Israel. Porque também não acatou o pedido de cessar-fogo, né? Que era o pedido principal da África do Sul. Mas pediu que a Israel tome todas as medidas cabíveis para prevenir genocídio, né, contra o povo palestino. Aí o que seria? Né, prevenir a prática de atos que matem ou causem danos físicos ou mentais graves aos palestinos, o que é meio difícil, porque a gente está falando de uma guerra. Bombardeando os caras. Bombardear, né? A bomba passando por cima e a saúde mental. Acho que é meio difícil. Garantir que seus militares não cometam nenhum ato genocida, né? Que é difícil também. Prevenir e punir qualquer incitamento público e direto a cometer genocídio, ou seja, qualquer pessoa do país, né? Qualquer israelense, seja membro do governo ou não, que pregar a favor de um genocídio, de um extermínio dos palestinos, de uma limpeza étnica, bom, essa pessoa ela tem que ser responsabilizada na justiça. Também, a Corte também pede que Israel permita a prestação de serviços básicos e envio de assistência humanitária, que está entrando muito pouco, quase nada, né? A gente está falando aí da população que ainda está na faixa de Gaza e passando fome lá também. É. Seguindo, impedir a destruição de qualquer evidência relacionada a alegações de atos de genocídio, ou seja, né, qualquer coisa, qualquer pessoa ou qualquer documento que esteja ali mostrando atos, apontando para atos de genocídio, não haver destruição de provas, em sim atos para reverter, né? Enfim. E daqui um mês, Israel tem que apresentar um relatório comprovando que fez tudo isso, né? E além disso, né, pelo outro lado, pediu que o Hamas solte todos os reféns. Mas a questão do cessar-fogo, como eu já expliquei, não rolou. E a corte também decidiu seguir com esse processo, tá? Porque a expectativa de Israel era que fosse arquivado por não ter nenhuma materialidade, mas não foi o que a corte decidiu. E essa decisão, ela é provisória e ela pode levar aí anos e anos para que tenha uma decisão concreta se houve ou não genocídio. Então, é realmente um caso muito complicado, porque quando a gente fala de genocídio, limpeza étnica, é uma confusão tremenda, uma burocracia muito grande, é muito difícil você provar isso, né? Mas aí já fica uma sinalização pedindo para que Israel tome providências, né? O Benjamin Netanyahu já respondeu, tá? Pode botar aí no ar Vamos ver o que ele o diz. videozinho do... Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. Like every country, Israel has an inherent right to defend itself. The vile attempt to deny Israel this fundamental right is blatant discrimination against the Jewish state, and it was justly rejected. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous, and decent people everywhere should reject it. On the eve of the International Holocaust Remembrance Day, I again pledge as Israel's Prime Minister, never again. Israel will continue to defend itself against Hamas, a genocidal terror organization. On October 7th, Hamas perpetrated the most horrific atrocities against the Jewish people since the Holocaust, and it vows to repeat these atrocities again and again and again. Our war is against Hamas terrorists, not against Palestinian civilians. We will continue to facilitate humanitarian assistance
and to do our utmost to keep civilians out of harm's way, even as Hamas uses civilians as human shields. We will continue to do what is necessary to defend our country and defend our people. Well. Pois é, quais os problemas dessa declaração? Desde o início, Israel tem sido contra a ajuda humanitária, porque, de acordo com eles, iria direto para o Hamas. O problema é que tem pessoas ali na faixa de Gaza, civis, que não conseguem sair da faixa de Gaza, né? Elas não têm por onde correr. Elas são proibidas de passar para a parte do Egito, porque tem que ter também uma liberação por parte de Israel, não pode passar para Israel, não tem por onde ir. E essas pessoas seguem ali, nem todas fazem parte do grupo terrorista Hamas, e elas estão passando fome, elas estão sofrendo absurdos com essa guerra e não tem para onde ir. E a petição, tá, do país africano fala da África do Sul, mostra vídeos, mostra falas de autoridades de Israel, porque o governo Benjamin Netanyahu, ele é cercado de extremistas, ele é cercado de extremistas de direita, ele é em si um extremista de direita, e essas pessoas têm falado muito e muita coisa. Ele fala, por exemplo, o Holocausto, e ele tá correto, nunca mais, só que nunca mais com nenhum povo, né? E é justamente esse tratado internacional que fala sobre genocídio, ele foi criado justamente por causa do Holocausto, tá? E tanto a África do Sul quanto Israel são signatários desse tratado. Então a gente está falando de pessoas que realmente estão ali e tem uma... digamos assim, uma base do porquê estar ali, né? Porque não só as falas, mas as imagens e relatórios que não fazem parte do governo da faixa de Gaza, né? Ou mesmo do grupo terrorista em si, Hamas. Mas sim, a gente está falando de organizações independentes, como Médicos Sem Fronteiras, como a própria ONU, que já tem demonstrado o que tem acontecido ali. E em pouquíssimo mais de 3 meses, a gente está quase chegando no 4º mês, quase 25 mil palestinos já morreram, tá? E a maioria das pessoas mortas são mulheres e crianças. Civis. Mais de 80% da população palestina foi obrigada a sair de suas casas. Então a gente está falando de 80% da população palestina, nesse momento, sem lugar para ficar. Uma parte delas, muito pequena, conseguiu sair por acordos multilaterais com países como o Brasil, por exemplo, mas a maior parte dessas pessoas segue lá. O que fazer com essas pessoas, né? E nesse julgamento foi apresentado aí todas as imagens possíveis, imagens de tiroteios em pessoas indo pegar comida, desesperadas para pegar comida em caminhão. É disso que a gente está falando, né? De pessoas mortas por correrem até a comida. E já a defesa de Israel, né, usou as imagens do atentado de 7 de outubro, que foi, lembrando, foi há 4 meses. Depois desse atentado, muita coisa aconteceu, né, e a gente está falando justamente do depois do atentado, mas essa foi a defesa apresentada por Israel, né, e também diz que não tem aí uma tentativa deliberada de destruição do povo palestino, mas para onde vai essas pessoas? Tem uma ideia rolando que essas pessoas sairiam da faixa de Gaza e iam para o deserto logo ali, em acampamentos que Israel coordenaria, e Israel dominaria a faixa de Gaza. Então seria completa anexação da faixa de Gaza, né? No final das contas. E para onde vai esse povo palestino? Por que tem o povo palestino também está morrendo na Cisjordânia se lá não tem o Hamas? Por que o povo árabe está morrendo em outras partes do Oriente Médio por ataques de Israel se lá também não tem o Hamas? Então, o que é que está acontecendo de fato? O que está acontecendo é que um grupo terrorista como o Hamas não tem 25 mil pessoas, não tem 25 mil membros.
bebês também não são membros do Hamas. É isso que fica muito difícil de explicar, né? E tem muita alegação de antissemitismo quando se fala sobre isso. Mas veja bem, quando a gente fala o Estado de Israel é completamente diferente dos judeus, porque a gente também tem judeus que estão falando abertamente contra os atos de Benjamin Netanyahu, inclusive familiares de reféns, porque enquanto há conflito direto acontecendo, fica muito difícil uma negociação para a libertação desses reféns. E eles seguem há 4 meses lá, né? Não, é complicado a gente até emitir opiniões, assim, até porque, tipo, se a gente for pensar que a grande maioria das coisas que a gente possa falar que possam ser críticas a um Estado sionista, por exemplo, e não que seja, tipo, quanto à existência desse Estado, não, mas, tipo assim, pela forma como ele se relaciona com seus vizinhos e com a comunidade internacional, né? A gente fica ali num limiar muito tênue, assim, pra ser taxado de antissemitista, né? Então, tipo assim, o antissemitismo e o antisionismo não são a mesma coisa, né? E também não quer dizer que não há legitimidade dentro de um Estado, como o Estado de Israel e tudo mais. Isso são acordos de mais de 50 anos e tudo mais. Mas a questão é que vai um pouco além, né, dos dados da defesa aqui, né? Eles falam que a tese jurídica da defesa, né, de Israel, nesse caso, diria que os impactos provocados por uma ação militar a civis não são o mesmo, né, não se equivalem ao crime de genocídio. Mas não são meros impactos colaterais, né? A gente não está falando de meros impactos colaterais. Se 80% das pessoas que estão morrendo são civis, entre mulheres e crianças e tudo mais, não é uma mera colateralidade, né, meu? Existe algo a ser feito aí... enfim, decidido, né? Não é à toa que essas medidas para que se diminuam, né, esses impactos aí são uma das necessidades que o tribunal acabou exigindo, né? Exigiu que fossem tomadas medidas que, de alguma forma, mitigassem esses resultados terríveis, né? Uma delas que me chamou a atenção também foi em relação aos porta-vozes oficiais, os representantes do governo, não serem tão irresponsáveis com as suas falas, né? A gente ouviu ministros, né, do governo Netanyahu falando em genocídio mesmo, falando em tirar eles de lá mesmo, ocupar tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, e é isso aí mesmo, e eles que se virem, enfim, em limpeza étnica. E eu achei até representativo nesse sentido, essa ação ter sido proposta, né, pela África do Sul, uma vez que as consequências e as coisas que, enfim, fazem com que o mundo entenda o povo palestino como oprimido nessa relação, vem de antes dos atentados, né, meu? Então, tipo assim, não é o que acontece do atentado do Hamas. Eu não tenho o que dizer sobre isso, bicho. Entendeu? Inocentes foram mortos lá na maior. Cenas terríveis. Trágicas, cara. Terroristas, entendeu? Então, sim, a gente não pode, enfim, confundir a violência do oprimido com a violência do opressor, mas, mano, não tem como defender algo assim, entendeu? Gente jovem morrendo, enfim, foi terrível. Mas o que coloca o povo palestino nessa situação são questões anteriores a esse atentado, né? Que beiram ali, são muito próximos ao apartheid racial que houve na África do Sul, com esse apartheid étnico que está tendo ali né, sócio-étnico, enfim, não sei como defini-lo, mas esse apartheid que vem acontecendo ali há muitos anos, entendeu? Então, a faixa de Gaza já é meio que um pseudo-assentamento, e dentro disso é uma resistência braba, porra, existem universidades, né, hospitais, tudo mais, é um país gigante, entendeu? Limitado a uma faixa estreita de areia, que nesse momento está praticamente desocupada. Então, isso não, enfim, eu acho que a própria corte, né, de Haia aí, reconheceu, né, alguns pontos sobre do argumento sul-africano, né, e impôs aí essas consequências ao governo israelense. A gente vê o Netanyahu falando ali, ele tem todo o moratório americano, né, um jeito de falar que não sei o quê, inabalável, bibibi, bababá, mas, cara, a verdade é que a guerra já meio que se alastrou pro Líbano, pra Cisjordânia, pra faixa de Gaza, e aí não parece melhorar, e eu acho que, assim, se a gente tá falando em 25 mil mortes, quem sabe ter sido uma das primeiras vezes que a gente viu isso nos últimos 10, 15 anos aí em números de guerra, que são números que se assemelham aos nossos números particulares, né, os números do Brasil
domésticos do Brasil são o dobro disso anualmente. Então, a gente também tem um coração meio duro, né, em relação a essas coisas, assim, a gente tem a casca ali um pouco, né? Mas é tá óbvio. Falando, né? 4 meses para um número anual. Eles estão se aproximando em 4 meses do nosso número anual de assassinatos. Isso é muita coisa. Não, é bizarro. E aí, tipo assim, enfim, quando a gente tá falando sobre isso, existem vários pontos controversos dentro de uma discussão como essa, mas existe também um movimento dentro da imprensa nacional, assim, de meio que taxar a esquerda como antissemita, assim, né? Não levando em consideração nenhum tipo de argumento, levando no antissemitismo. E nisso a gente conseguiu ver até o Pondé falando umas barbaridades aí esses dias atrás. Deu uma acompanhada no Twitter dele ali, umas barbaridades em relação ao antissemitismo e à esquerda, querendo ligar uma coisa com a outra, pelo endosso a uma medida que visava um cessar-fogo, cara. Visava parar com uma matança de pessoas, de civis, ainda mais nessas proporções, né? Que, Salmazo, toda guerra ela não é simples de entender. Ela não é simples. Ela sempre tem 1001 coisas que você tem que sentar e analisar. Mas está falando isso de um fato elitista. Não, eu quero que todas as pessoas compreendam a complexidade de uma guerra. Essa é a minha visão. E esse conflito, especialmente, ele mexe com muitas nuances, tá? A principal delas é questões de identidade. E essas questões de identidade mexem com um povo, um Estado que foi criado para abrigar um povo que passou por um período de genocídio, por coisas absurdas, né? E a gente está falando do Holocausto, a gente está falando do povo judeu. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de questões preconceituosas contemporâneas, tá? Que é realmente a islamofobia. Uhum. Né? Então a gente está falando das galera que tem muito preconceito com islâmicos, com árabes, bem essa questão do Oriente Médio. Então, né? complicado. Que são os vizinhos de Israel. E aí você tira o povo judeu daquele pedacinho de terra, eles são muito oprimidos. Você tirando eles de lá e você botando eles nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, você deu o exemplo de pessoas de esquerda, não é que a esquerda é antissemitista, é que a esquerda tem atos antissemitistas, sim, e a direita também tem. Porque o antissemitismo, ele não é tão fácil quanto a gente acha que é. Ele também é uma questão muito complicada que está na nossa base em palavras, que está na nossa base em teorias de conspiração, como dizer que os judeus mandam em tudo. Não é uma verdade, é uma teoria de conspiração nazista. E essa teoria de conspiração, ela funciona tanto na esquerda quanto na direita. Então, o antissemitismo, ele realmente está na nossa base como ser humano. Também o preconceito com árabes também tá. Então, acaba que a gente tem dentro da nossa visão brasileira, principalmente, há aí um embate muito grande de identidade. E aí as pessoas podem dizer, mas identidade é o de menos. Não é. Nesse caso é o de mais, porque daí você acaba conseguindo simplificar esse debate sempre assim. Quem defende tudo que vier de Israel tem preconceito com o árabe. Todo mundo que defende a Palestina é antissemita. E tem a ver com questões de identidade. E não é assim porque as coisas não são simples. Esse tipo de conflito não é simples. E quando envolve identidade, piora. É por isso que eu digo, quando a gente fala de identidade, não é coisa simples e não é coisa de se deixar para segundo lugar. Porque isso é o que promove guerras. E isso é o que faz com que dificulte o falar sobre as guerras. Ou o jogar... Ou o... digamos assim, jogar o crime de guerra para um país específico, porque tem a ver com identidade. Muito complicado. Então, no fim das contas, assim, ó, não tem solução fácil para problema complexo, né? E se for, no fim das contas, o que me toca é a questão da guerra mesmo, ela acabar. E pra gente terminar aqui, eu vou deixar uma consideração do Eduardo Galeano sobre as guerras aqui, ó. Vamos ver. Massa. Opa. Só um minuto. Deixa eu botar aqui com o áudio aqui. Agora vai. Confesar, yo mato para robar.
Nenhuma guerra tem essa Las honestidade. guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. Tá aí. É isso. Ladies and gents, esse foi mais um plantão do Meteoro. Estive hoje com Ad News e também com o Eduardo Galeano. O que até parece? Siga aqui todos nós, Ad News, O Guajiro e o canal do Meteoro. Nos vemos no próximo plantão com mais informações internacionais aí por Ad News. Graças, Adi.